Bom dia, sétimo ano. Vamos dar continuidade, então, aos nossos conteúdos, né? Aos nossos estudos. Iniciando agora, então, o conteúdo do segundo trimestre, nós vamos fazer uma introdução, né, ao capítulo 4 de vocês. O capítulo 4 do livro se chama Reproduzindo Imagens através da Gravura. E ele vai trazer aí algumas definições e alguns exemplos. Eu escolhi deixar a definição mais simples, que é a gravura, né? É uma forma de produzir imagens e repeti-las várias vezes. Então, foi uma forma que eles encontraram mais simples de se fazer múltiplas imagens iguais, né? Como se fossem várias cópias, sem precisar fazer toda a pintura detalhadamente, como era feito antes. Então, eles criam essa técnica que é feita da seguinte forma: você precisa de uma matriz, que pode ser feita de qualquer material, e a gente vai ver alguns exemplos mais pra frente, aonde você vai gravar, né, o seu desenho. E aí você grava o seu desenho esculpindo, ou a gente vai ver ali outras formas quando a gente for estudar os tipos de gravura. Depois você passa a tinta, precisa da tinta, né? E aí você, é como se fosse uma espécie de carimbo, você passa essa tinta, transfere essa tinta para o papel, para o seu suporte. Ou para o papel, ou para a tela, ou para o tecido, enfim. A gente vai ver os exemplos mais para frente. E aí o tipo da gravura, né? De que tipo de gravura é esse? Ele vai ser definido justamente pelo material da matriz. Então, é o material da matriz que vai definir que tipo de gravura é essa que a gente está vendo, que a gente está produzindo. Então, para a gente começar, ele vai estar aí no livro de vocês. Leiam o capítulo, tem algumas outras definições interessantes ali sobre a gravura. E tem essa divisão entre os tipos de gravura. Hoje a gente vai focar principalmente na xilogravura. A xilogravura, então, ela é muito forte aqui no Brasil, principalmente no Nordeste. E a gente tem aqui, né, pra gente entender o que é a xilogravura, é quando ela é feita na madeira. Então, aquilo que eu falei sobre a matriz dela é feita de madeira. Então, quando a gente fala que é o material da matriz que vai definir que tipo de gravura é, aqui a gente tem um exemplo. Xilo significa madeira. Então, por isso que a xilogravura é quando a matriz é feita de madeira. Certeza que vocês já viram essas imagens em algum lugar, imagens parecidas em algum lugar. A gente tem aqui, né, como é que ela é feita. Então, você vai talhar na madeira, né, com essas ferramentas, a gente chama de goivas. Pode ser com uma faca também, com formão ou boril. São os materiais, né, utilizados para você esculpir na madeira. E aí você esculpe ali a mão, né, na madeira, faz o desenho que você quer, para poder fazer para fazer a gravação, né, na matriz, na madeira. Cheguei a fazer algumas coisas assim na faculdade. A gente utilizava, né, essas goivas, um conjuntinho de goivas simplesinho que a gente comprava na caçula. E fazia assim, não cheguei a fazer desenhos muito elaborados, mas alguns colegas meus sim, até fizeram. Mas eu não tinha tanta habilidade assim para fazer, né, esculpir a madeira para poder fazer esses desenhos. Mas aí aqui, depois que você faz, né, que você esculpe a madeira, né, com o desenho que você quer, você passa a tinta. E aí a tinta vai ficar só nessas partes que estão mais altas, né? Então aqui, ó, a tinta vai ficar só nessa parte que ficou mais alta e vai funcionar como uma espécie de carimbo. Que quando você colocar o seu suporte, né? Seja ele de papel ou seja ele um tecido, algo assim,
a tinta vai ser transferida e vai formar a impressão do desenho. Então, é uma espécie de carimbo, uma espécie de impressão mesmo que é feita até hoje. Então, assim, mas como eu falei, né, se assemelha muito a um carimbo. Você vai fazer, né, o desenho ali naquele formato e vai carimbar no seu suporte. E aí você tem vários equipamentos, assim, técnicas até para fazer esse carimbo. Pode ser com a mão, só de colocar a folha ali, mas dependendo do que for, do material que você está usando, de que tamanho que é a sua madeira, de como que você quer que pra tinta ficar, né, mais direitinho no papel, a gente tem algumas prensas que você coloca, né, a madeira, coloca o papel por cima, e aí gira. Lá na faculdade tinha umas prensas que eram grandonas, assim, você colocava, era de ferro, né, você colocava a matriz com desenho, o papel por cima, depois colocava um paninho, e aí girava lá uma espécie de manivela, né, para poder prensar a folha na matriz, e aí você fazia várias cópias, você tirava, fazia essa, tirava, fazia mais uma, ia fazendo várias tiragens, assim, o quanto que a tinta desce, né. E aí ia ficando um pouquinho diferente, né, uma da outra, mas ficava sempre um resultado bem interessante até. Aqui no Brasil, ela é muito, como eu falei, né, é muito utilizada principalmente no Nordeste, porque ela é o que faz a técnica utilizada para fazer a capa da literatura de cordel, que é algo muito importante da cultura nordestina, da cultura do nosso país como um todo. Então, a literatura de cordel, né, eles fazem, né, as histórias em forma de cordel, que são uma espécie de poesia. E a xilogravura é feita para fazer as capas desses livrinhos, desses poemas. O nome, né, cordel, literatura de cordel, é porque eles ficavam presos nessas cordinhas, assim, eles são vendidos assim, presos nessas cordas. Então o nome vem daí, literatura de cordel é ligada à corda, literalmente. Aqui em Niterói, no Campo de São Bento, tem um senhorzinho, né, pelo menos até há pouco tempo tinha, ele vende alguns cordéis ali, que é o seu João, e eu conheci o seu João num casamento que eu fui do filho dele, o casamento do filho dele, o filho dele era conhecido da minha família, e ele fez um cordelzinho contando a história do casal, dos noivos. Então tinha assim, né, na capa, desculpa, eu acho que eu ainda tenho guardado ali. Na capa a gente tem, né, uma gravura, uma xilogravura, que representa o casal, e por dentro tem um poema, né, em estrutura de literatura de cordel, contando a história deles. Outro exemplo, né, de onde foi utilizado essa técnica, né, pelo menos essa estética que a gente fala, né, a aparência da xilogravura, foi na novela Cordel Encantado, que teve alguns anos na Globo, uns anos atrás. Não sei se vocês já viram alguma reprise, viram passar na televisão, não sei. Mas, enfim, na época, né, eu assistia a novela e era a própria história em si era inspirada, assim, como são feitas as literaturas de cordel, né? O nome da novela era Cordel Encantado. E aí, por conta disso, a abertura da novela, né, para fazer essa referência, já que a capa dos cordéis que inspiraram a novela eram feitas de xilogravura, a abertura, ela era feita de xilogravura. A gente consegue ver aqui nesse cartaz também, ó, que a estética era parecida, né? Ela tem esse mesmo tipo de desenho, esse mesmo tipo de traço. Então, na abertura, a abertura ela era feita nesse traço, com esse tipo de desenho. Minha princesa, quanta beleza coube a ti. Minha princesa, quanta tristeza coube a mim. Na profundeza, o amor cavou, o amor furou fundo no chão, no coração do meu sertão, no meu torrão natal.
meu berço natural, meu ponto cardial, meu açúcar, meu sal. Nossos destinos, desde meninos, dão-se as mãos. Nossos destinos, de pequeninos eram irmãos. E os desatinos, também tivemos que vivê-los bem juntinhos. E os caminhos nos trouxeram para este lugar. Aqui vamos ficar, Amar, viver, lutar, até tudo acabar. Então, como a gente viu aí no vídeo, né, eles utilizam dessa estética para contar uma história que remete, né, e a música também, né, remete a toda essa atmosfera da literatura de cordel. Aqui tem mais alguns exemplos de estilogravura, ó, como eu falei, né, eles são talhados aqui na madeira. Aqui já é mais colorido, né? São talhados aqui na madeira e depois são prensados na folha, aqui no papel. E aí pode ser utilizado, né? Pode ser feito assim, né? Com um tom só, com uma cor só, mas também pode ser feito colorido. Só dá um pouquinho mais de trabalho. Aqui tem outro exemplo, esse aqui já é mais colorido, ó. Mas a técnica da gravura e da estilogravura, ela não é só do Brasil, né? Ela tem em outros lugares. Essa imagem que eu mostrei lá no começo, ela é uma estilogravura. Muito trabalhosa, por sinal, mas aí, às vezes, nesses casos, eu não sei exatamente no caso dessa obra, mas ela é feita com mais de uma matriz. Então, você tem uma matriz, né? Uma matriz que eu digo é essa parte aqui, da madeira talhada. Então, você tem uma matriz que tem a parte branca da onda. Aí você vai lá e prensa na folha a parte branca da onda. Depois uma matriz que tem a parte azul, uma matriz que tem a parte do céu, para poder fazer, né, todos esses detalhes, né, da pintura, né, dessa obra de arte que é feita através dessa técnica. E isso é feito também nos outros tipos de gravura que nós vamos ver mais pra frente, né? Como eu falei, nós temos vários tipos. Esse aqui é o primeiro, a gente falando sobre estilogravura. Eu vou ver se eu boto no vídeo da semana que vem também algumas imagens. Acabei esquecendo de botar alguns trabalhos meus da época da faculdade. E eu faço geralmente, no ano passado eu fiz, né, com a turma, quando eu dei essa matéria, com a turma do ano passado. Eu fiz uma atividade que a gente fez, umas atividades de gravura, não fizemos na madeira, mas a gente fez, né, com EVA, a gente fez com... Dá pra fazer também, tem várias técnicas mostrando como fazer com, sabe aquelas bandejinhas de isopor? Dá pra fazer também isso. Bandeja de isopor que vem, né, carne, presunto, essas coisas. A gente faz, né, com caneta, assim, o desenho que a gente quer tanto no isopor quanto no EVA, que é tipo uma borrachinha. E aí a gente passa pro papel. Eu vou ver se eu trago na semana que vem alguns exemplos de quando eu for falar dos outros tipos, né, de gravura. Eu vou mostrar outros exemplos de atividades que podem ser feitas. Por hoje eu vou encerrar por aqui. Né? Na semana que vem a gente dá continuidade, então, ao nosso conteúdo e às nossas atividades. Lembrando, então, que esse aqui foi a introdução do capítulo 4 do livro de vocês. Na semana que vem a gente dá continuidade aos nossos estudos. Até lá!